Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus. Estamos grandemente agradecidos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos nesse dia, nesses dias, com a motivação também de participar da festa de aniversário do nosso irmão, reverendo Alceu. Nós temos imensa alegria de estarmos aqui. Agradecendo também ao reverendo Donizete o convite para pregar nessa noite aos amados irmãos. Já lemos parte do capítulo 15 do Evangelho de João, e agora vamos ler a primeira parte, João 15, de 1 a 5. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus estava vivendo os seus últimos dias, suas últimas horas com os discípulos. E ele estava liberando as últimas instruções, últimas lições aos discípulos, principalmente ao colégio apostólico. Nessa parábola da videira e no contexto desse texto, o Senhor Jesus libera para nós, amados, formas pelas quais nós nos ligamos a Ele. Assim como os ramos ligam-se à videira. E nós encontramos nesse contexto do texto três formas pelas quais o Senhor Jesus afirma, nos ensina, nos diz, pelas quais nós nos ligamos a Ele. A primeira forma, amados, está no capítulo 13. O Senhor Jesus queria celebrar a Páscoa, aproveitou também para instituir a Santa Ceia, pediu um lugar, um cenáculo para fazer isto, foi-lhe emprestado, mas quando eles chegaram naquele lugar, tudo estava pronto. Tudo estava pronto. Mas não havia nem o dono da casa, nem havia ninguém designado
para fazer o trabalho humilde de lavar os pés aos que chegavam. Era um costume da cultura. Então, houve um constrangimento. Parece que eu estou vendo aquela cena. O Senhor Jesus sentado à mesa, no centro, os apóstolos, mas não podiam comer, não podiam se alimentar antes que os pés fossem lavados. Dá-se então o constrangimento. Pedro, mais velho, olha para João, mais novo. João para Filipe, Filipe para André, André para Simão. E o constrangimento estava estabelecido. Quem nos lavará os pés? E o Senhor Jesus surpreende a todos, levanta-se, toma a toalha, cinge-se, toma a bacia com água e dirige-se para os apóstolos para lavar os pés deles. Aquilo foi um impacto muito grande. Um constrangimento tão grande que quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, Senhor, isso é demais. Isso é demais. Por que que eu não fiz isso? E disse para Jesus: eu não permito que tu me laves os pés. Então Jesus diz: muito bem, Pedro. Se tu não permites que eu te lave os pés, tu não farás parte do meu ministério. Aí Pedro toma um susto, né? Diz: não, Senhor, assim não. Pode me lavar os pés, as mãos, a cabeça, pode me dar um banho. Jesus disse: não, Pedro, lavados os pés, todo o corpo está limpo. Eu até uso esse texto como uma defesa do nosso batismo por aspersão. Batizado a cabeça, todo o corpo está batizado, né? Terminada a lavagem dos pés, Jesus volta ao seu lugar e dá um puxão de orelhas no colégio apostólico e diz: vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês dizem bem, porque eu sou mestre e senhor. Ora, sendo eu mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Esta é a primeira forma pela qual nós nos ligamos ao Senhor Jesus. Na forma de servos. Vocês são servos. Eu sou o Senhor. Agora, para ser meu servo, vocês precisam ser humildes. Não pode, absolutamente, não pode ser meu servo se não for humilde. Certa vez na igreja lá em Mossoró, um culto de oração, uma irmã orou e na oração, entre outras coisas, ela disse assim: Senhor, abençoa esta igreja a partir do pastor até o mais humilde servo. Aí aquilo me causou um problema, não é? Depois eu conversei com a irmã sobre esse conceito e eu disse para ela: minha irmã, se o pastor não for o mais humilde servo, alguma coisa está errada. Né?
Alguma coisa está errada. Então, me considere esse mais humilde servo também. A segunda forma, irmãos, pela qual nós nos ligamos ao Senhor Jesus, está no capítulo que nós lemos. E os irmãos depois leiam todo o capítulo para a complementação da ideia. Jesus continuava a conversar com os discípulos e ele passou a falar do tema mais importante da sua pregação. Passou a falar de amor. Falar de amor. E entre outras coisas, ele disse: amai-vos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E disse mais: de agora em diante, eu não vou chamar mais vocês só de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Amigos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que promoção. Que salto de qualidade Jesus nos dá. De servos, na humildade, para amigos. Somos agora amigos de Jesus. Mas ele disse: mas vocês só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Essa é a condição. Se para ser servo tem que ser humilde, para ser amigo tem que ser obediente. Obediente. E aí, meus amados, nós encontramos algo muito interessante. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E ele não nos mandou muita coisa. Ele disse: o único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Alguém fazendo uma pequena observação nesse mandamento de Jesus, disse uma curiosa coisa. Disse assim: olha, Jesus mandou que nós nos amássemos uns aos outros e não que nos amassemos uns aos outros. É só você deslocar a tônica da palavra e aí temos uma coisa completamente diferente. Porque muitas vezes, irmãos, ao invés de nós nos amarmos, nós estamos nos amassando uns aos outros, nos espezinhando uns aos outros, concorrendo com o outro, muitas vezes até maltratando mesmo o outro. E eu digo sempre, no Ministério de Casais, e sempre que eu faço um casamento eu chamo a atenção para isso, que principalmente no casamento, esse amar de verdade é indispensável à obediência que temos e que devemos ao Senhor Jesus. Então, amados, essa é a segunda forma pela qual nós nos
ligamos ao Senhor Jesus na forma de amigos. Além de servos na humildade, nós somos ligados ao Senhor Jesus na forma de amigos na obediência. Mas há, amados, uma terceira forma pela qual nós nos ligamos ao Senhor Jesus. Nesse contexto, capítulo 20 desse mesmo Evangelho. Jesus ressuscitado. Maria Madalena presurosa, em busca do corpo de Jesus, para tratar do corpo de Jesus. Mas não encontra mais o corpo de Jesus. Os anjos disseram, ele não está mais aqui. E Maria fica a procurar. De repente, ela olha para trás e vê alguém. E esse alguém pergunta, Maria, o que procuras? E ela diz, Senhor, se tu levaste, diz-me que eu quero levar o corpo de Jesus. Aí Jesus pronuncia o nome de Maria. Maria. Aí quando Jesus pronuncia o nome Maria, ela reconhece a doce e amorosa voz do Senhor Jesus. E diz, mestre. Alguém já disse que a canção mais bonita que você pode ouvir é o seu nome pronunciado por uma pessoa que ama você. E nós sabemos disso. Quando alguém que nos ama pronuncia o nosso nome com todo amor, com todo carinho, com toda afeição. Os casais sabem isso, não é? Quando minha esposa chama e nós mudamos o uso do nosso nome no casamento, ela me chama de Rodrigues. Eu a chamo de Beniza. Mas quando ela não diz Rodrigues, se ela diz Anselmo, aí o negócio está sério. Aí está séria a coisa, né? Maria absorveu o amor de Jesus quando ouviu a pronúncia do seu nome, Maria. E quis projetar-se na direção de Jesus. E Jesus diz, não me detenhas. Eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai, e aí, meus amados, Jesus pronuncia a terceira forma pela qual nós nos ligamos a Ele. Vai e diz aos meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Meus amados, que promoção, que elevação, que salto de qualidade Jesus nos proporciona. Se ser servo de Jesus já é um privilégio imenso, se ser amigo de Jesus já é um privilégio inaudito,
e ser irmão de Jesus. Ser irmão de Jesus. Como vamos qualificar isso? Mas ele diz isso. Vai e diz aos meus irmãos. Meus amados, essa é uma das doutrinas mais belas que nós temos na Bíblia Sagrada. Somos adotados irmãos de Jesus. Somos adotados por Deus, irmãos de Jesus. O apóstolo Paulo discute esse problema no capítulo 8 da sua carta aos Romanos e diz: se somos irmãos de Jesus, por adoção, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Você já pensou? Nós, pecadores, nós, inimigos de Deus, nós, sempre transgredindo a lei de Deus, nós, em Cristo, sermos adotados, qualificados, irmãos de Jesus. E quando você lê o livro de Apocalipse, você encontra ali tudo que Jesus herda de Deus, principalmente em glória, em majestade, em honra, em poder. Tudo. Tudo. E Paulo diz que nós também vamos herdar com ele, claro, guardadas as proporções, mas vamos herdar com ele toda essa herança gloriosa que Deus nos dá em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele, o Senhor Jesus, quis dizer, declarar isto: vai e diz aos meus irmãos, não mais somente meus servos, os meus amigos, mas vai e diz aos meus irmãos, que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas o que é que Jesus exige para essa questão? Para servos, ele exige humildade. Para amigos, ele exige obediência. E para irmãos? O texto diz que Maria foi dar esse recado que Jesus mandou que ela desse aos discípulos, a quem chamou de irmãos. Mas o texto diz que uns creram, mas outros não acreditaram. E nós sabemos esta movimentação depois da ressurreição de Jesus, como foi que as pessoas reagiram a essa gloriosa notícia. Tomé chegou a dizer: eu não acredito nisso. Se eu não vir as mãos feridas, se eu não tocar o seu lado ferido, não creio. Os do caminho de Emaús diziam ao próprio Jesus, sem o reconhecer:
É certo que alguns estão dizendo que viram, mas é o terceiro dia. E esse texto é lindo, irmãos. Quando eles disseram depois: como é que não ardia o nosso coração com a presença de Jesus? Como é que nós não reconhecemos? Meus amados, nós estamos nessa noite, amados, e o meu objetivo nessa noite aqui, nós como igreja, recebamos esta mensagem, amados, como um estímulo para nós, nesses dias em que vivemos, principalmente a nossa realidade brasileira, nesses dias de turbulências em todas as áreas, nesses dias de violência. Estou vindo de uma cidade, Mossoró, que todos os dias pessoas são mortas, todos os dias, principalmente jovens, problema das drogas. Nesses dias em que o povo brasileiro, de um modo geral, e nós também muitas vezes somos atingidos por esta áurea de decepção, frustração com a nossa realidade, principalmente política, mas também social, econômica, familiar. Nessa áurea, amados, que muitas vezes nos leva a fazer coro com essa murmuração coletiva, e nós não podemos fazer coro com isso, porque nós temos outra realidade. A nossa realidade, amados, é uma realidade que supera essa realidade material que nós vivemos. A nossa realidade é muito diferente, porque nós somos um povo escolhido por Deus para sermos servos de Jesus na humildade, para sermos amigos de Jesus na obediência e para sermos irmãos de Jesus na fé e na esperança de que Ele breve voltará para colocar um termo final em toda essa tragédia que nós vivemos. Essa é a nossa maior esperança. Então, meus amados irmãos, conservos meus, amigos, somos amigos de Jesus e somos adotados irmãos dele pela sua vontade voluntária. Ele se deu. Ele diz no texto: ninguém tira de mim a vida, eu voluntariamente dou. E nesse mundo em que o inimigo, ele chamou de inimigo, o inimigo que vem somente para matar, roubar e destruir, eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, muita vida. E é nesta vida, amados irmãos, que nós devemos viver. Com a nossa cabeça erguida, não fazendo coro
com o pecado da murmuração geral que há no nosso meio, mas sempre tendo, digamos, a oportunidade, a quem quer que seja, que essa não é a realidade final. Jesus voltará, o nosso irmão voltará, o nosso amigo voltará, o nosso Senhor voltará. Amém, Senhor. Graças a Deus.